Até então, a gente já falou sobre substância, matéria, corpo, objeto, separação de mistura, né, que são as análises imediatas. Pretendo, inclusive, preparar uma listinha de exercícios sobre separação de mistura com gabarito. E aí, já com gabarito, porque você já consegue conferir, qualquer dúvida você joga lá no grupo. Falamos muito, né, sobre ponto de fusão, ponto de ebulição, analisar esses gráficos, fazer as questões que traz essas informações para a gente. E hoje a gente começa a falar sobre evolução dos modelos atômicos. Só que aí, o que eu quero falar com vocês sobre evolução dos modelos atômicos? Primeiro, eu quero literalmente falar um a um, tá? Para a gente trabalhar dúvidas, tirar qualquer dificuldade que tenha nisso aí, nesse assunto. Por quê? Porque é um assunto que está cada vez mais recorrente no Enem e também aparece na UERJ, seja na parte da UERJ ali objetiva, como na parte discursiva, e no Enem a atomística está ali aparecendo com força. Hoje, por exemplo, eu nem trouxe exercício para vocês, tá? Porque eu quero fazer exercícios ou na aula da semana que vem ou na próxima aula. Por quê? Porque eu quero trabalhar esse conteúdo muito, muito bem. Porque a partir de estrutura atômica, a gente vai trabalhar ligações, e aí a partir de ligações a gente trabalha geometria, a partir de geometria a gente trabalha polaridade, a partir de polaridade a gente trabalha solubilidade. Enfim, é o lance do professora, não estou entendendo estequiometria. E às vezes, na verdade, o cara não sabe distribuição eletrônica e isso afeta em ele saber montar uma molécula para saber balancear a reação, enfim, é um efeito dominó danado. Como sempre, vou pedir para vocês desativarem o microfone, na verdade eu já desativei o microfone de todo mundo aqui, mas vocês podem ativar sempre que surgir dúvida e podem também falar no bate-papo, tá? Vamos embora. Quando eu estou falando de estrutura atômica, eu não vou sair falando já, e o átomo, papapá. Vamos falar da evolução desses modelos atômicos, tá? Isso aí vem lá da Grécia, tá bem? Quando eu venho com filósofos, Leucipo e Demócrito, falando o nome átomo, né? Minúscula partícula denominada átomo, que foi onde começou esse nome aí que a gente usa até hoje, né? Partícula indivisível, vem disso aí. E muito tempo depois, eu começo a ter experimentos. Um modelo atômico que vem ali com base em fatos experimentais. E o primeiro que chega propondo isso para a gente é Dalton, tá? E pela teoria de Dalton, ele explica a constituição da matéria. Vamos lá, eu vou ler um a um e a gente vai explicando, vou explicando e a gente vai entendendo e trabalhando aqui cada, né, citação de Dalton aqui quando ele fala da criação do primeiro modelo do átomo. Primeira coisa, a matéria é constituída de pequenas partículas esféricas, maciças e indivisíveis, denominada átomos. Maciça, esférica e indivisível, tá? O conjunto de átomos com a mesma massa e tamanho apresenta a mesma propriedade e constitui um elemento químico. Assim, aqui ó, na nossa língua, juntou uma galerinha igual, né? Um conjunto de átomos, eu tenho então ali as mesmas propriedades e isso constitui um elemento químico, tá? E elementos químicos diferentes apresentam átomos com massas, tamanhos e propriedades diferentes. É isso que ele vem falando aqui no 3. E que faz um super sentido. A galera que é igual apresenta a mesma propriedade.
A galera que é diferente tem massa diferente, tamanho diferente e propriedade diferente. Nada muito, assim, sem sentido, digamos assim, né? A combinação de átomos diferentes, numa proporção de números inteiros, origina substâncias diferentes. E isso aí a gente segue também, né, até hoje. Eu posso ter essa mesma combinação aqui, ó, C2H6, e eu tenho uma substância, e eu posso ter também C2H4. É uma outra proporção com os mesmos átomos, tá? Originando substâncias diferentes. Tranquilo? No 5, ele já vem falando, os átomos não são criados nem destruídos, são simplesmente rearranjados, originando novas substâncias. É o que a gente hoje vem trabalhando em reação química. Não tem como, do nada, eu ter um produto, falamos disso lá quando a gente trabalhou fenômeno químico. Não tem como eu ter como produto um enxofre, por exemplo, se nos meus reagentes isso não aparecia para mim. Surgiu de onde? Tá? Então, eles não vão ser criados nem destruídos, eles são rearranjados, originando novas substâncias. Deu para entender isso aqui? Essas 5 citações que eu trouxe sobre essa teoria de Dalton. Tainara entendeu? Gente, não entendeu? Fala comigo. Aqui, ó, a teoria atômica de Dalton, lembra lá o primeiro, ó, esferas maciças, indivisíveis. Tá aqui. A gente pode chamar esse modelo de bola de bilhar. Inclusive, isso pode aparecer nas questões. É um nome tão usual, que tá aí já no vocabulário do povo, tá? Bola de bilhar, ou então bolinha de gude, é um exemplo perfeito para a gente entender a teoria atômica de Dalton. Indivisível, indestrutível, né? Esférico, maciço. E aqui, ó, é o bonitão do Dalton. Ó, que coisa lindeza ele. Depois, né, seguindo ali com a teoria de Dalton, aprofundando os estudos, ele começou, então, a substituir, né, os antigos símbolos químicos lá da alquimia por novos símbolos. E criou, né, outros símbolos aí para trabalhar. Por exemplo, antigamente, aqui, ó, isso aqui é o que a gente conhece hoje. Usamos isso aqui até hoje, que é a nossa tabela periódica. Mas a gente tinha lá símbolos em inglês e símbolos lá da alquimia, para poder trabalhar elementos químicos. E aí hoje a gente vem trabalhando e usando até hoje os nomes lá derivados do latim e os símbolos também derivados do latim. Por isso que às vezes alguns átomos, né, alguns símbolos não fazem sentido para a gente, como ouro, CAU, né? AU ali. E aí tá aqui a explicação para isso, porque vem derivado do latim. Aqui uma curiosidadezinha que eu deixei, vai estar nesse PDF que eu vou enviar para vocês, mas o daltonismo vem de Dalton, né? Que hoje a gente conhece aí como essa deficiência da visão, daltonismo, vem do mesmo Dalton aqui do modelo atômico. Coloquei aqui só um resuminho para a gente já entender como que funciona a evolução dos modelos atômicos. Dalton vem em 1808 sugerindo um átomo para a gente, que é indivisível, maciço e esférico, bola de bilhar, né? A bolinha da sinuca, bola de gude. Depois disso, vários cientistas foram realizando novos experimentos. E também entra, inclusive, a questão que eu falei com vocês, que dá para a gente ter essa noção, no filme que eu comentei com vocês lá, da Marie Curie,
né, sobre radioatividade. Hoje é tudo muito rápido. Hoje as coisas acontecem de forma muito rápida. Temos aí uma pandemia ainda acontecendo e já temos uma vacina para isso, tá? Então, pensa, gente, 1808, vai lá, transporta para 1808. Ele fez isso tudo de acordo com o que ele tinha de estudos e experimentos realizados. E aí outros cientistas vieram fazendo outras séries de experimentos. E provavelmente, como aconteceu, foram descobrindo novos casos. Novos casos que eu digo, novos modelos atômicos, tá? Por quê? Porque depois de alguns experimentos, a gente conseguiu, quando eu digo a gente, eu estou aqui envolvidíssima, participei do negócio. A gente descobriu o seguinte: os átomos são constituídos por partículas menores ainda, que são as partículas subatômicas. Até então, átomo era a menor partícula. Agora, através de experimentos, depois de Dalton, descobriu que tem partículas menores, o que chamamos de subatômicas, tá? E foi então, com essas descobertas, primeiro ali chegou o elétron. Thomson, tá? Ó, Dalton, 1808. E aí eu venho Thomson em 1897, já deu uma avançadinha aqui, né? Já passou um tempinho. Thomson, ele conseguiu demonstrar que o átomo não é indivisível, que é o que Dalton afirmava. E aí pronto, caiu a teoria de Dalton, acabou. Thomson conseguiu descobrir isso através de um aparelho chamado, denominado, né, tubo de raios catódicos. Como é que funciona isso? Dentro desse tubo tem uma quantidade de gás, né? Aqui, deixa eu pegar aqui minha caneta. Esse aqui é o desenho desse tubo de raios catódicos. E eu tenho ali também fonte de energia externa, tá? E quando essa fonte era ligada, quando o circuito estava funcionando, aparecia um feixe proveniente desse catodo. O catodo é um eletrodo negativo. Lembra pilha que a gente usa em casa mesmo, tem positivo e negativo? Catodo é um eletrodo negativo, tá? A gente trabalha isso muito mais à frente em pilhas dentro de fisicoquímica. Mas aqui vocês vão entender que dá para a gente trabalhar já hoje essa explicação. E aí o que acontece? O feixe proveniente do catodo se dirigia, que é o polo negativo, se dirigia para o polo positivo. E esses raios eram desviados na direção desse polo positivo. Tá bem? Ou seja, vamos lá, eu estou saindo do negativo e indo em direção ao polo positivo. Isso me mostra alguma coisa. Por quê? Porque mais e menos se atraem, né? A partir do experimento, Thomson concluiu o seguinte: os raios eram partículas, chamadas também de corpúsculos, menores que os átomos. Tá? Então, acabou o lance do átomo indivisível e acabou o lance do átomo ser a menor partícula. E esses raios apresentavam uma carga negativa. Essa carga negativa é o que a gente chama de elétron, tá bem? Dentro disso, Thomson propôs um novo modelo atômico e ele denominou pudim de passas. Deixa eu explicar por que pudim de passas. O que Thomson diz do átomo dele? Essa parte rosinha que está aqui, ó, seria um grande fluido de carga positiva. E aí, nele, eu tinha fixo cargas negativas. Então, o pudim seria esse fluido positivo e passas ali o negativo, tá? Hoje, trazendo para o nosso dia a dia, é o panetone. A massa é o meu fluido positivo e aquelas frutinhas são as minhas cargas negativas, tá bem? Que eram, né, os elétrons lá que Thomson descobriu. E outro lance,
essas cargas positivas e negativas se anulam. Sendo assim, o meu átomo é neutro. A carga positiva anula a carga negativa, tornando o meu átomo neutro. Deu para entender o modelo de Thomson? Bohr, né? Sim, beleza, Eduardo. Ó, Dalton vem. Bola de bilhar. Maciço indivisível. Thomson vem. Ó, tem partícula menor, tá? O elétron tá aí te mostrando isso. Vou propor, então, um novo modelo. Só que, como eu falei, a ciência não para, né? Temos aí um exemplo. Gente, esse conteúdo é tão atualidades e, ao mesmo tempo, tão antigo que eu nem sei. Ele pode vir no Enem aí super contextualizado. Então, por isso que eu gosto de trabalhar muito bem esse assunto. E quero que, se tiverem dúvidas, vai falando aí. Depois, a gente tem, né? Depois que Thomson veio e chegou a descobrir o elétron, com uma aparelhagem muito parecida, veio o próton. Nesse mesmo sistema de feixes, né? Veio o próton. O próton é o cara que já tem a carga positiva. Então, eu já tenho o elétron, que é negativo, e chegou agora, na brincadeira, o próton, que é positivo. Só que esse cara do próton veio, beleza, descobriu o próton. E aí, filhão, veio um amigo, Rutherford. Esse aqui a gente já escutou falar com certeza. Rutherford realizando esses experimentos, né? Começou a entender o seguinte: primeiro, próton positivo, elétron negativo, beleza. Agora, em relação à massa, esses caras aí estão bem diferentes, bem diferentes. O próton é aproximadamente 1836 vezes maior do que o elétron, em quantidade, né, de massa. Essa informação a gente usa até hoje. E agora, através do experimento de Rutherford, que mais tarde vem aí, né, toda a questão do modelo atômico de Rutherford, vamos falar um pouco aqui desse experimento dele. Como é que funcionava isso? Ele construiu, né, todo essa aparelhagem que consistia no seguinte: ele queria saber se os átomos eram maciços. Se esse cara é maciço, você concorda comigo que o que bater nele volta? Porque ele é maciço. Você concorda? Bateu alguma coisa, isso tem que voltar, porque ele é maciço. Entendeu? E aí, foi exatamente o que Rutherford fez. Ele bombardeou aqui, ó, uma lâmina de ouro, que é essa daqui, com partículas de carga elétrica positiva, que são partículas alfa. A gente estuda isso também lá em radioatividade. Ele bombardeou com partículas alfa. Teoricamente, eram para essas partículas voltarem, porque o átomo é maciço. Nada atravessa a matéria. Só que não foi bem isso que aconteceu, não. Olha o que aconteceu. Primeiro, as observações que ele fez, aqui, ó, na letra A, foi a seguinte: a maior parte das partículas alfa atravessavam a lâmina sem sofrer desvio. Que conclusão que ele chegou? A maior parte do meu átomo, então, é vazio. E no espaço, que hoje a gente chama de eletrosfera, estão esses elétrons. Por quê? Lembra que o elétron é muito menor em massa do que o próton? Então, é onde está passando essas minhas partículas alfas. Na letra B, diz o seguinte: poucas partículas alfas não atravessavam a lâmina. Poucas. Mas então teve algum momento que a partícula foi e voltou. Então, tem algum espaço ali, né, naquele meu átomo,
e concentra alguma massa, que a minha partícula não atravessou. Então, o que ele concluiu? Deve existir uma pequena região onde está concentrada essa massa. Hoje, a gente entende que é o nosso núcleo, é o núcleo do átomo. E aí, na letra C, a observação que ele faz é: algumas partículas alfa sofrem desvio na trajetória. Ou seja, gente, ela não voltou, ela bateu em alguma coisa e desviou. Foi e mudou a trajetória dela. A partícula alfa é positiva. Concordam comigo que mais e menos se atraem, mas aí se eu colocar mais com mais, eles vão se desviar, porque mais com mais se repele. Cargas iguais se repelem, certo? E foi daí, então, que Rutherford afirma: o meu núcleo, onde está lá aquela pequena região com massa concentrada, é positivo. E por isso causou repulsão nas partículas alfa, que também são positivas. Deu para entender essa tabelinha aqui? Deu para entender a observação e a conclusão que ele chega? Tá bem? E aí, só para vocês terem noção, né, de tamanho, quando eu falo assim, átomo, quando eu vou comparar o número de partículas que atravessam a lâmina de ouro lá no experimento de Rutherford, ele chegou à conclusão de que o raio, o tamanho desse átomo é 10.000 vezes maior que o tamanho do meu núcleo. Falando aqui com a gente, Maracanã, estádio de futebol. Ali, ó, onde começa o jogo, onde a bola fica ali no meio, é o núcleo. A arquibancada é a minha eletrosfera. A proporção é nesse nível. E Dalton pode aparecer lá como bola de bilhar. Thomson é o pudim de passas. Quando eu falo de Rutherford, pode aparecer para a gente, ó, sistema solar, que é o núcleo e a eletrosfera ali em volta dele, tá bem? Por isso que esse modelo de Rutherford, que ele vem propondo, pode vir como modelo do sistema solar. E aí vem nêutron, né? Outra partícula subatômica, e que se chama nêutron por quê? Porque ele literalmente é neutro. Ele não tem carga positiva nem carga negativa. Nesse experimento, já se descobriu que ele se localizava no núcleo, apresentava uma massa muito semelhante ali, né, ao do próton, mas não tem nenhuma carga elétrica. Então, até agora, o que eu estou falando ali desde o primeiro slide. Dalton, bola de bilhar. Thomson veio e já falou comigo, ó, gente, existe o elétron e ele é negativo. Veio o próton, galera, tem próton que é positivo. A massa do próton é 1836 vezes maior que a massa do elétron. E Rutherford, através dos seus experimentos, vem falando, galera, o átomo, olha, ele tem um núcleo com massa. Esse núcleo é positivo, tá? E aí, na minha eletrosfera, que é um espaço super distante disso tudo, analisando a proporção, é negativo e cheia de espaço vazio. E aí agora vem um nêutron, que tá aqui, ó, no núcleo, junto com o meu próton, e tem carga neutra. E esse modelo, né, de Rutherford é o que a gente trabalha muito até hoje. Rutherford, Bohr, alguns livros vocês, inclusive, vão ver modelo de Bohr e Rutherford, porque é tudo um complemento. Onde, ó, aqui eu coloquei a tabelinha das partículas que conhecemos e vamos usar assim muita, carrega no coração, no lado esquerdo do peito, tá?
localizado no meu núcleo, nêutrons e prótons, e na minha eletrosfera, os elétrons. Essa tabelinha aqui tranquila para vocês? Sim, beleza. E aí, aquele porém. Onde foi que o modelo de Rutherford não dava mais tão certo e apresentava, né, uns errinhos ali? Para variar, tem todo um cálculo envolvido, toda uma matemática, né, que é a seguinte. Beleza, eu tenho ali a carga negativa da minha eletrosfera, a carga positiva no meu núcleo. Esse elétron, né, ele vai lá ficar girando em volta do meu núcleo. Ele não vai perder energia? Ele não vai dar de cara com o meu núcleo? Não vai haver um choque entre eles? Tá bem? E foi então que o modelo de Rutherford já ficou assim, cara, tem um errinho aí. E aí chegou um outro cientista corroborando, né, dizendo o seguinte, aqui já vem Bohr. Bohr, ele já vem, gente, com uma física, assim, com uma teoria quântica toda aplicada em relação à energia. E ele propôs um modelo se baseando no modelo de Rutherford. Então, ele não vem, por exemplo, Thomson veio provando que Dalton estava errado. Bohr vem usando o modelo de Rutherford e aprimorando aquele modelo, tá bem? Por isso que em alguns livros, como eu já falei com vocês, pode aparecer assim para gente, modelo atômico Rutherford-Bohr, porque é a união ali deles. E Bohr vem corroborando tudo isso com a teoria quântica de energia de Planck. Isso aqui, a teoria de Planck é um negócio assim que você tem que fazer química. Você tem que gostar muito ali, para se apegar no negócio. Que o que envolve de cálculo é surreal. Tem que fazer, tá aqui, né? Menina Isabela, tá aqui. Vai ver isso em farmácia, Isabela. Não sei se a galera da medicina vê isso. Tá? Não sei se a química geral da medicina é aprofundada a esse ponto, mas na farmácia, com certeza. E aí, o que Bohr vem falando com a gente? Galera, os elétrons não se movem aleatoriamente, não. Não é assim. Eles possuem níveis de energia, tá? E é esse nome que a gente usa aí até hoje. O elétron possui uma energia bem definida e constante a cada nível que ele está lá. Então, é por isso que não tem a coisa do choque com o núcleo, que é o que Rutherford, o modelo dele, apresentava esse erro. E outra coisa, isso aqui é importante, ó. Quanto mais próximo do núcleo, menor é a energia do elétron, e vice-versa. Ou seja, mais afastado, maior essa energia, tá? Quanto mais longe do núcleo, maior a energia do meu elétron. Mais perto do núcleo, menor a energia do meu elétron, tá? Isso vai de acordo com os níveis de energia. É assim que ele vai crescendo. Afastou do núcleo, maior é o meu nível de energia. E aí, como é que funciona isso aí, mais ou menos? Primeiro, quando eu tô, isso aqui eu quero frisar muito com vocês. Quando eu venho, se a cada energia, cada nível eu tenho uma energia. Quanto mais afastada, mais energia aquele elétron tem. O que eu estou dizendo, então? Quando ocorre de um elétron dar um salto, quando ele sai da primeira camada para a quarta camada aqui, por exemplo, ele está absorvendo ou ele está perdendo energia? Alguém consegue me responder isso?
Perde energia, Eduardo respondeu. Todo mundo concorda, discorda ou nem sei opinar? Fala comigo, para eu entender se vocês estão entendendo. Indo para fora. Isso, olha só, Thay. Vamos lá. Eu quero sair da primeira para a quarta. Eu vou absorver ou perder energia? Ganhando energia. Então, eu tenho aqui quem acha que está perdendo e quem acha que está ganhando energia. E aí, mais alguém quer opinar ou posso vir aqui com a explicação? Vou explicar. Do 1 para o 4, eu acho que ganha. Eu também acho que ganha, Alessandra. A Alessandra falou aqui assim, ó, do 1 para o 4 eu acho que ganha. Eu também acho que ganha. Como é que funciona? Aqui está meu núcleo. Gente, quando eu falo a câmera, é bom você estar me vendo, só para dar um... Estou fazendo aqui com a minha mão, fingindo que minha mão é um átomo. Aqui está meu núcleo. Quanto mais afastado desse núcleo, mais energia eu tenho. Então, se eu saio da camada 1 e vou para a camada 4, eu estou indo para uma camada com mais energia. Para isso acontecer, eu tenho que absorver energia, eu tenho que ganhar energia. Eu não posso perder. Dá para entender isso? Para quem aí respondeu que perde energia, deu para entender porque, na verdade, ganha energia? Edu entendeu? Eu acho que alguém... Juliana, entendeu isso? Ju, tá comigo? Acho que caiu. Não sei. Se não estiver entendendo, vai pontuando aqui para mim no bate-papo. Mas olha só. E o nome disso, né, quando o elétron recebe essa energia, e é uma energia apropriada, é a energia necessária para esse salto, tá? A gente chama isso de salto quântico. E quando isso acontece, eu falo que o meu elétron, né, o meu átomo ali, o meu elétron, ele está em estado excitado, tá? Ele recebeu energia. Ele não está com a energia dele fundamental. Ele recebeu energia para isso, ele está excitado. E ele não vai ficar lá porque eu não vou ficar fornecendo energia o tempo todo. Uma hora essa energia acaba. E aí ele tem que voltar. Deixa eu colocar aqui em verde. Ele tem que voltar. E nessa volta, ele libera energia. Conseguem entender que quando ele vai, ele absorve. Quando ele volta, ele libera? Tainara perguntou, isso de alguma forma pode ter relação com a teoria da relatividade? Tainara, isso aí é um papo bem maluco que a gente vai ter realmente... A gente pode ter até no grupo da turma, para todo mundo acompanhar. Mas não, vamos deixar isso para depois. Mas eu adoro essas viagens, tá? A gente fala disso lá no grupo do WhatsApp. Vitória comentou, porque na volta ele libera. Vitória, vamos lá. Ele recebeu essa energia. Eu tenho que liberar essa energia de alguma forma. Ele tem que liberar essa energia para voltar, porque se ele quer voltar para a camada 1, você consegue entender que a camada 1 tem menos energia do que a camada 4? Porque ela está mais perto do meu núcleo? Então, ele tem que liberar energia para caber na camada 1. Deu para entender isso? Deu? Ah, beleza, perfeito. E aí é quando eu falo que ele está voltando para o seu estado fundamental. Ele estava lá, no estado excitado, recebeu energia, estado excitado. Voltou para a camada de origem. Pronto, ele voltou para o estado fundamental dele. Tá bem? E essa energia, gente, pode do tipo liberada em forma de luz, em forma de som, tá? Exemplo clássico que todo mundo aqui já viu, com certeza, fogos de artifício. É um exemplo de salto quântico.
Você fornece energia, você acende lá o pavio com a pólvora, o elétron salta para a camada mais externa. Quando ele retorna, ele emite isso em forma de luz e som. E aí, o que faz os fogos serem coloridos? Por que aquele é vermelho? Por que aquele é branco? Por que aquele é amarelo? Por que aquele é verde? O átomo. Cada átomo vai ter ali no seu espectro do visível uma cor. E por isso, esses fogos aí coloridos. Eu acho que eu coloquei, depois eu botei aí um exemplo disso. A lâmpada de luz, ela perde energia quando está acesa? Não. Olha só, primeiro, a lâmpada em si não está acontecendo nada com ela. A lâmpada. Mas você, a partir do momento que aperta aquele botãozinho para ligar a luz, ali tem toda uma passagem de fiação, fios de cobre, inclusive, que são ótimos condutores de eletricidade, tá? Estou entendendo a eletricidade como movimentação de elétrons. Para que essa luz, essa energia, chegue e acenda a minha lâmpada. Eu olhei para a lâmpada como se vocês estivessem aqui na sala comigo. Mas você entendeu aqui, Sofia? A lâmpada em si não está perdendo energia nenhuma. Tá? O filamento que está ali dentro, pega a lâmpada apagada, essas brancas, não dá para a gente ver isso, mas aquelas lâmpadas amarelas de antigamente, estou eu aqui idosa falando desse jeito, dá para a gente ver um filamento ali, que é o filamento que recebe essa quantidade de energia e então a lâmpada acende, tá? Beleza, Sofia entendeu. E aqui, ó, que foi o que eu estava concluindo aqui com vocês, que esse último postulado, né, explica os fogos de artifício, né, emitindo ali cores diferentes. Cada sal vai ter tem um cátion, a gente vai entender nas próximas aulas o que é cátion, mas é um íon positivo. E aí cada um vai ter ali sua cor sendo representada. Eles são aquecidos, né? E aí esses elétrons pulam de níveis, dão o salto de energia, e no retorno eles liberam essa energia em forma de cor, na forma visível, que a gente lá, ano novo, a gente deslumbrado lá com a queima de fogos, tá? Níveis de energia. E aí, deixa eu falar com vocês uma coisa. Esses níveis de energia, hoje, a gente já trabalha ele, né? Em relação ao vestibular, temos ali no máximo 7 níveis, 7 camadas. E elas têm uma representação em letras, a partir da letra K. Então, eu tenho ali, ó, núcleo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E tem toda a representação. Cada número tem a sua letra. K, L, M, nossa, N, O, P e Q. Vamos trabalhar muito isso e levar muito isso em consideração lá quando eu for trabalhar com vocês de distribuição eletrônica. Aquele lance de 1S2, 2S2. A gente vai entender por que é 1S2, por que é 2S2. Tudo tem uma explicação, não é aquela coisa decorada que a gente vai da tabela periódica e copia. Tem uma explicação para isso. Aqui, ó, coloquei para vocês só a nível de curiosidade, tá bem, gente? A questão do vermelho, que é quando eu tenho estrôncio, a cor laranja, né, dos fogos vem ali do cálcio, o amarelo do sódio, tá? O bário verde, o cobre azul. Esse cobre aí é muito característico e muito famoso nos vestibulares. Edu comentou que distribuição eletrônica é o terror dele. Edu, não é por nada não, mas eu tô aqui para acabar com isso. Gente, vocês vão ver hoje, entendendo a evolução dos modelos atômicos, como distribuição eletrônica é tranquilo. De verdade. Eu não estou aqui falando para vocês gostarem de mim.
É porque em muitos momentos do nosso ensino ocorrem saltos na nossa aprendizagem. E aí, por exemplo, essa aula de hoje, às vezes, assim, dependendo de onde você estudou, você nem estudou essa evolução dos modelos atômicos. E isso contribui muito para a gente entender. Esse desenho aqui que eu fiz, vocês vão ver esse desenho aqui mais uma série de vezes nas próximas aulas, porque ele é fundamental para a gente entender distribuição eletrônica. Vitória está comentando que só estudava resumidamente. Então, é esse resumido, entendeu? Dentro da química geral, eu falo isso para as pessoas. Tem gente que acha que é perder tempo trabalhando esse conteúdo. Só que esse conteúdo é a base de tudo. Então, o resumido pode te causar problemas lá na frente. Por isso que eu gosto de trabalhar de forma bem detalhada. O Edu está assistindo minha aula hoje a primeira vez, mas a galera já entendeu isso, que aqui a gente vai, literalmente passo a passo para não perder nada. E aqui, coloquei em tamanho maior essa coisa que a gente veio falando aqui. Núcleo, sair de uma camada mais interna para a camada mais externa, camada mais afastada, camada com mais energia. Então, eu absorvi energia, é o que está aqui. Enquanto desse daqui, eu estou retornando de uma camada mais externa para uma camada mais interna. Uma camada com menor quantidade de energia. Portanto, energia liberada. Sofia, não lembro mais se foi Sofia que perguntou, mas alguém aqui perguntou para mim, por que libera energia? Ou foi Vitória? Deu para entender por que essa energia é liberada e por que essa energia é absorvida? Porque cada camada tem uma quantidade de energia certa. Deu para entender isso, gente? Perfeito. Essa aula de hoje, se vocês repararem, 19 horas agora. Ela é mais curtinha. Por quê? Primeiro que eu sei que tem pessoas como o Eduardo que já fala, distribuição eletrônica é o meu terror. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade em distribuição eletrônica. Então, o que eu quero que vocês façam? Semana que vem a gente vai ver distribuição eletrônica. Eu vou falar com vocês de toda a teoria de Linus Pauling, vou falar eu vou explicar a distribuição eletrônica, eu não vou falar decora 1S2, não. Eu vou explicar. E por que eu gosto de explicar? Porque o Enem, ele não fornece para a gente tabela periódica. Então, às vezes, a distribuição eletrônica pode ser fundamental ali na resolução de um exercício, tá? De algum conteúdo sendo perguntado. Então, o que eu quero de vocês? Essa aula de hoje, como eu falei, não trouxe exercícios. Acredito, ninguém comentou aqui, tá tudo bem? Deu para entender bem esse conteúdo de hoje? Perfeito. Semana que vem, eu vou vir com distribuição eletrônica. Eu vou vir falando de cátion, eu vou vir falando de ânion, eu vou aprofundar esse conteúdo. Eu vou falar de átomo, o átomo em si, que a gente conhece hoje, tá bem? Então, eu quero que vocês peguem esse conteúdo, dá uma lida, deu dúvida, fala lá no grupo do WhatsApp, porque a gente vai trabalhar essa dúvida. Não quero que seja... Você tem que ler isso antes da aula da semana que vem. Eu quero semana que vem você entendendo que cada camada tem um nível de energia. Porque eu vou contar já um spoiler. A distribuição eletrônica é distribuição de elétrons. Então, é claro que sabendo que cada camada tem uma quantidade de energia, isso vai interferir na minha camada eletrônica, na minha distribuição eletrônica. Então, eu preciso que esse conteúdo esteja consolidado, tá? E não ache que a gente também não vai trabalhar. A gente vai trabalhar a distribuição eletrônica e a gente também vai trabalhar a evolução dos modelos atômicos, tá? Então, também vai ter exercício sobre esse tema para a gente. Outra coisa, eu vou liberar lá no nosso Drive
esse material de hoje e vou colocar também aqui, ó, deixa eu aumentar para vocês conseguirem ler. Esse esqueminha, tá? Em que eu venho ali só pontuando, né? Leucipo e Demócrito, que vêm ali da Grécia, né? Falando sobre o átomo, a palavra átomo ali. Dalton com a bola de bilhar, Thomson com pudim de passas. Por que eu gosto, né, de fazer isso? Gente, eu quero que vocês olhem assim, bola de bilhar. Ah, tá, é aquele negócio do átomo indivisível, maciço, esférico. Pontuação, tipo, revisar o conteúdo naquele papum ali, ó. Ah, pudim de passas. Se tiver dificuldade com a palavra, né, com esse joguinho de palavra pudim de passas, é o panetone. Né? O pudim é a massa do panetone, passas são as frutinhas lá do panetone. Mas tentem, eu quero que vocês peguem esse conteúdo e absorvam esse conteúdo. Eu quero que vocês leiam